um objeto, ou um projétil, é lançado sobre a superfície terrestre ou a uma certa altura da superfície terrestre em direção ao espaço. O que acontece? Como sabemos, esse objeto sobe, atinge uma altura máxima, que vamos representar aqui por h mass, ou seja, altura máxima, e a partir deste ponto, o objeto começa a descer até cair sobre a superfície terrestre. O problema que nós queremos resolver é o seguinte: em primeiro lugar, nós queremos determinar a posição do projétil como função do tempo. Ou seja, eu quero determinar x de t e y de t. É claro que isso só faz sentido uma vez que eu escolha um referencial. Em primeiro lugar, no movimento dos projéteis, nós consideramos a Terra como sendo plana. Essa é uma aproximação bastante boa nas circunstâncias apontadas anteriormente, ou seja, para pequenas alturas. Em primeiro lugar, a Terra é plana. No movimento dos projéteis, consideramos a Terra plana. Em segundo lugar, para que x de t e y de t faça sentido, nós precisamos de um referencial. Eixo y, sempre na direção vertical, perpendicular à superfície terrestre, e, finalmente, o eixo x, paralelo à superfície terrestre, considerada plana. Esse é o eixo y e o eixo x. É claro que a origem do referencial é arbitrária. Eu posso colocar a origem para a direita, posso colocar a origem para a esquerda. O fato é que a gente tem que escolher um ponto de origem. E agora, x de t é a coordenada associada à posição do projétil em cada instante de tempo. E y de t é a outra coordenada. Ora, como já percebera Galileu, o movimento se dá num plano. Agora, esse problema aqui, ele será resolvido, mas levando em conta as condições iniciais. O que são as condições iniciais? Em primeiro lugar, a posição do projétil no instante de tempo inicial. E nós vamos tomar esse instante de tempo inicial como sendo t igual a zero. T igual a zero é o instante no qual o objeto é arremessado, ou quando soltamos um objeto, ou quando lançamos um objeto para cima. T igual a zero é esse instante de tempo. Ora, o que significam as condições iniciais? Em primeiro lugar, esse objeto ele é arremessado com uma certa velocidade. E essa velocidade nós vamos designar por v índice zero. É uma grandeza vetorial. Consequentemente, as condições iniciais são x no instante de tempo t igual a zero, e nós vamos chamar de x0 a coordenada x no instante de tempo t igual a zero,
E, consequentemente, de acordo com o que a gente vê aqui, essa coordenada associada ao instante inicial é x0. É a coordenada x do projétil no instante de tempo t igual a 0. Usualmente, nós designamos a coordenada y no instante de tempo inicial como sendo igual a h. H, na realidade, é essa altura aqui. É a altura da qual nós lançamos o objeto. De forma que, rigorosamente, o y0 ou h seria essa coordenada aqui. É a coordenada y no instante de tempo t igual a 0. Claro que é um dado muito importante, as coordenadas do vetor velocidade também. Então, nós vamos designar a coordenada x da velocidade no instante de tempo t igual a 0 como sendo vx0 ou, muitas vezes, a gente prefere v0 índice x. Temos também que saber a coordenada y do vetor velocidade no instante de tempo t igual a 0, e essa coordenada nós escrevemos como sendo v0 índice y. Temos duas maneiras para representar. Ou seja, as condições iniciais são, em primeiro lugar, a posição do projétil no instante de tempo t igual a 0, e para tal eu preciso saber as coordenadas x0 e y de 0, que eu chamo de h, e eu preciso também saber a velocidade, ou seja, conhecer as componentes da velocidade. Existem duas formas de especificar as componentes da velocidade. A primeira é dar as coordenadas. No entanto, muitas vezes, nós especificamos o módulo do vetor velocidade, no instante de tempo t igual a 0, e escrevemos como sendo igual a v0. E também damos um ângulo, e esse ângulo é conhecido como ângulo de tiro, θ. Vamos chamar este ângulo de ângulo de tiro. É o ângulo que forma o vetor velocidade com uma reta paralela ao eixo x, horizontal. Portanto, em termos de v0, o módulo da velocidade, e do ângulo de tiro, nós podemos escrever v0x igual a v0, para representar o módulo agora, vezes cosseno do ângulo de tiro, e a componente y da velocidade inicial é igual a v0 vezes seno do ângulo de tiro. Aqui tenho, portanto, as condições iniciais. Dadas as condições iniciais, qual é o problema nosso? O problema nosso é de determinar x como função do tempo, y como função do tempo, e a partir de x como função do tempo e de y como função do tempo, eu vou poder responder uma série de perguntas. A primeira delas, por exemplo, poderia ser: qual é a altura máxima atingida pelo projétil? É claro que para isso a gente precisa determinar o tempo gasto para o objeto atingir esse ponto. Em segundo lugar,
muitas vezes, estamos interessados no tempo de voo, ou seja, o tempo de duração do movimento. Este tempo nós vamos designar por tempo de voo. Ou seja, no caso em que o projétil cai no chão, esse tempo de voo é o tempo para o qual a coordenada y é igual a 0. E é claro que temos também interesse, muitas vezes, em determinar o que nós chamamos de alcance do projeto. O alcance é toda essa distância aqui, vamos chamar de A, né? É o alcance do projétil. Está aqui, portanto, bem colocado o problema geral do movimento dos projéteis.